Levanta sozinha! Gritou meu filho quando caí das escadas. Não perguntou se eu estava bem. Não estendeu a mão. Apenas me olhou de cima, irritado, como se eu tivesse caído de propósito para atrapalhar o dia dele. E eu fiquei ali, no chão frio da sala, sentindo a dor subir pelo quadril e a humilhação descer pela garganta. Levantei, sozinha, como sempre fiz. 3 dias depois, foi ele quem não conseguiu sair da cama. E quando ele me ligou, desesperado, pedindo ajuda, eu respondi com a mesma frieza. Levanta sozinho. Desliguei o telefone. E pela primeira vez em 65 anos, senti algo que nunca havia experimentado antes. Liberdade. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Sônia. Tenho 65 anos. Cabelos grisalhos que insisto em pentear todos os dias. Rugas que contam histórias que ninguém nunca quis ouvir. E mãos calejadas de tanto servir. Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, num apartamento modesto no bairro Sagrada Família. Um lugar tranquilo, de ruas arborizadas e vizinhos antigos. Mas dentro dessas 4 paredes, a paz nunca existiu. Vivi toda a minha vida para meu filho, Roberto. Ele tem 42 anos. Alto, forte, bem-sucedido. Pelo menos é o que ele gosta de dizer. Trabalha numa empresa de tecnologia, ganha bem, dirige um carro importado, mas nunca saiu de casa. Não porque precise de mim, mas porque é cômodo. Eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu limpo, eu organizo, eu cuido. E ele reclama. Reclama da comida, reclama do barulho, reclama quando acordo cedo, reclama quando durmo tarde, reclama da minha presença, mas jamais cogitou viver sem ela. O pai de Roberto morreu quando ele tinha 15 anos. Um infarto fulminante, sem aviso, sem despedida. E de repente, eu me tornei mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhei dobrado. Fiz horas extras como auxiliar de limpeza em escritórios do centro. Voltava tarde, exausta, mas sempre encontrava forças para preparar o jantar, ajudar com a lição de casa, lavar o uniforme. Roberto nunca passou necessidade. Nunca faltou nada. Mas eu desapareci. Deixei de ser Sônia. Passei a ser a mãe do Roberto. A mulher que servia. A sombra que limpava, cozinhava e se calava. Ele cresceu achando que isso era normal, que eu existia apenas para atendê-lo. E eu, por tanto tempo, acreditei nisso também. Naquela manhã de quinta-feira, o céu sobre Belo Horizonte estava pesado, carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. O ar tinha aquele cheiro úmido que antecede a tempestade. Eu acordei às 5h30, como sempre. Coloquei o café no fogo, separei o pão francês, cortei mamão. Tudo no piloto automático. Movimentos que repito há décadas. Roberto desceu às 7, camisa social impecável, cabelo penteado com gel, cheiro de perfume caro. Sentou-se à mesa sem olhar para mim. Bom dia, filho. Silêncio. Ele pegou o celular e começou a rolar a tela enquanto mastigava. Nenhum obrigado, nenhum bom dia. Eu estava acostumada. Depois que ele saiu, comecei a arrumar a casa. Recolhi as roupas sujas do quarto dele, deixadas no chão, como sempre. Lavei a louça que ele usou e não levou até a pia. Passei pano na sala. E foi quando subi as escadas para trocar os lençóis da minha cama que tudo mudou. Estava carregando um cesto de roupa limpa, pesado. Meus braços já não têm a mesma força de antes. Subi devagar, segurando no corrimão. Mas no meio do caminho, meu pé escorregou. Não sei se foi um fio solto do tapete ou se foi só cansaço, mas perdi o equilíbrio. O cesto voou. As roupas se espalharam pelos degraus e eu caí. Rolei 3, 4 degraus. Bati o quadril, o ombro, a cabeça bateu de raspão na parede. A dor foi imediata, aguda, como se algo dentro de mim tivesse se partido. Fiquei ali, caída, tentando respirar, tentando entender o que havia acontecido. E então ouvi a porta da frente se abrir. Roberto tinha voltado. Esquecera algo. O carregador do notebook, talvez. Ele entrou, viu as roupas espalhadas pela escada, me viu caída no meio delas. E sabe o que ele disse? Mãe, que bagunça é essa? Não. Você está bem? Não. Deixa eu te ajudar. Apenas irritação. Tentei falar, mas a dor no quadril era tanta que mal consegui me mexer. Eu caí. Ele bufou. Bufou. Como se eu tivesse feito algo errado. Mãe, eu tô atrasado. Não dá pra ficar fazendo drama agora. Drama. Fiquei ali,
no chão, olhando para ele, para o filho que carreguei no colo, que embalei nas noites de febre, que protegi do mundo. E ele me olhava como se eu fosse um estorvo. Levanta sozinha! Ele gritou impaciente. Eu preciso ir. Tenho reunião. E saiu. Fechou a porta. Entrou no carro. Foi embora. E eu fiquei ali, sozinha, no chão frio, com as roupas limpas espalhadas ao meu redor e a dor se espalhando pelo corpo. Levei quase meia hora para conseguir me levantar. Cada movimento era uma tortura. O quadril latejava, o ombro estava roxo, mas levantei, sozinha, sempre sozinha. Nos dias seguintes, a dor não passou. Cada passo era um lembrete, cada movimento, uma lembrança. Mas não era só a dor física. Era algo mais profundo, algo que se rompeu dentro de mim naquele momento. A ilusão de que, um dia, Roberto me veria, de que ele reconheceria tudo o que fiz, de que ele se importava, mas ele não se importava. E eu não podia mais fingir que sim. Continuei fazendo minhas tarefas, mais devagar, com mais dificuldade. Roberto nem notou. Ele continuava reclamando, exigindo, tratando-me como uma empregada invisível. Até que, na segunda-feira seguinte, tudo mudou. Roberto acordou tarde. Eu ouvi quando ele tentou se levantar e soltou um gemido abafado. Mãe! Ele gritou do quarto. Mãe, vem aqui! Subi as escadas devagar. Entrei no quarto dele. Ele estava deitado, pálido, suando frio. Eu não tô conseguindo levantar. Acho que é a coluna. Tá travada. Me ajuda. Fiquei ali, parada, olhando para ele. E pela primeira vez na vida, não senti pena. Não senti urgência. Não senti vontade de correr para socorrê-lo. Senti raiva. Levanta sozinho, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Ele me olhou confuso. O quê? Você me ouviu. Levanta sozinho. Mãe, eu tô falando sério. Eu não consigo. Eu também não conseguia. Cortei. Quando caí da escada, lembra? Você disse para eu levantar sozinha. E eu levantei. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Dei meia volta e saí do quarto. Desci as escadas. Peguei minha bolsa, calcei os sapatos e saí de casa. Fui até a padaria da esquina, sentei numa mesa perto da janela e pedi um café com leite e um pão de queijo. O sol finalmente tinha rompido as nuvens. A rua estava cheia de vida. E eu, pela primeira vez em décadas, me senti leve. Roberto me ligou 7 vezes naquela manhã. Eu não atendi nenhuma. Quando voltei para casa, já era meio-dia. O sol de Belo Horizonte estava forte. Aquele calor seco, típico de outubro que faz a pele queimar e o asfalto brilhar. As ruas do Sagrada Família estavam tranquilas, apenas alguns carros passando, o som distante de uma obra, o latido de um cachorro. Subi as escadas do prédio devagar. Cada degrau era um lembrete da queda, da dor que ainda latejava no quadril. Mas também era um lembrete de outra coisa, da minha decisão. Abri a porta do apartamento e encontrei silêncio. Um silêncio diferente. Não aquele silêncio vazio de sempre, mas um silêncio carregado, pesado. Fechei a porta atrás de mim e fiquei ali, parada na sala, observando. Nada havia mudado fisicamente. Os móveis estavam no mesmo lugar, a televisão desligada, o sofá bege com as almofadas que eu mesma bordei há anos, a mesinha de centro com a toalha de crochê que ganhei da minha mãe. Mas algo era diferente. Eu era diferente. Caminhei até a cozinha, coloquei a bolsa sobre a mesa e enchi um copo d'água. Bebi devagar, sentindo o frescor descer pela garganta, acalmando algo dentro de mim que ainda estava agitado. E então ouvi um gemido abafado vindo do andar de cima. Roberto. Ele ainda estava lá, no quarto, sozinho. Parte de mim, aquela parte antiga, condicionada, maternal, quis subir, quis verificar, quis ajudar, mas eu não subi. Terminei minha água. Lavei o copo, sequei com cuidado e guardei no armário. E então liguei a televisão. As ligações continuaram durante toda a tarde. Roberto me ligou 9 vezes. Depois começou a mandar mensagens. Mãe, para com isso. Eu tô com dor de verdade. Você não pode me deixar aqui. Isso é ridículo. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Preparei meu almoço. Arroz, feijão, um bife pequeno, salada de tomate. Comi sozinha, na mesa da cozinha, olhando pela janela. Lá fora, a vida continuava. Uma vizinha pendurava roupas no varal. Um menino andava de bicicleta. O vento balançava as folhas da mangueira no quintal do prédio ao lado. Tudo tão normal, tão simples.
E eu ali, sentindo algo que não sabia nomear. Não era felicidade, exatamente. Não era vingança. Era algo mais sutil, mais profundo. Era dignidade. Estava terminando de lavar a louça quando ouvi passos arrastados no andar de cima. Roberto estava se movendo. Lentamente, com dificuldade, mas estava. Ouvi a porta do quarto se abrir. Ouvi ele ir até o banheiro, a descarga, a torneira. E então, finalmente, ouvi seus passos na escada. Ele desceu devagar, segurando no corrimão com as duas mãos, o rosto contorcido de dor. Quando chegou à sala, parou. Me viu ali, sentada no sofá, assistindo a novela das duas. Mãe. A voz dele saiu rouca, cansada. Não tirei os olhos da televisão. Mãe, eu preciso ir no médico. Silêncio. Você não tá ouvindo? Eu preciso de ajuda. Eu também precisava. Respondi, ainda sem olhar para ele, quando caí da escada. Lembra? Ele ficou ali, parado, como se não soubesse o que fazer com a resposta. Mãe, isso é diferente. Eu tô com a coluna travada. Pode ser sério. E quando eu caí, não podia ser sério? Finalmente virei o rosto para ele. Eu podia ter quebrado o quadril, Roberto. Podia ter batido a cabeça e morrido ali na escada. E você nem olhou para trás. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. Você me disse para levantar sozinha. E eu levantei, sozinha. Com dor, com medo, com vergonha, mas levantei. Mãe, eu estava atrasado. Você sempre está atrasado. Cortei. Sempre tem alguma coisa mais importante do que eu. Sempre. Ele passou a mão pelo rosto, frustrado. Tá, eu reconheço que fui grosso. Desculpa, tá? Agora você pode me levar no hospital? Desculpa. Uma palavra tão pequena, tão vazia quando vem sem significado real. Não. Respondi com calma. Como assim, não? Não vou te levar. Mãe, eu não consigo dirigir assim. Chama um Uber. Um Uber? Você tá de brincadeira? Eu nunca estive tão séria na minha vida. Roberto me olhou como se estivesse vendo uma estranha. E talvez estivesse, porque a mulher que ele conhecia, aquela que obedecia, que se calava, que sempre cedia, não existia mais. Você mudou, ele disse. E havia algo na voz dele. Raiva, medo, confusão. Não, respondi. Eu só parei de fingir que tá tudo bem. Ele ficou ali mais alguns segundos, esperando que eu voltasse atrás, que me levantasse, que pegasse a chave do carro e dissesse, vamos, filho. Mas eu não me movi. E então, finalmente, ele pegou o celular e pediu um carro. Ele voltou 3 horas depois. Entrou pela porta com uma receita médica na mão, um atestado de 3 dias de repouso e uma tala nas costas. Contratura muscular, anunciou, como se esperasse alguma reação minha. O médico disse que é grave, preciso ficar de repouso absoluto. Entendi, respondi, sem tirar os olhos do crochê que estava fazendo. Ele passou o remédio, preciso tomar de 6 em 6 horas. Tem água na geladeira. Ele ficou ali, parado na porta da sala, segurando os papéis. Mãe, você não vai perguntar como eu tô? Você tá vivo, falei. Conseguiu sair, ir ao médico e voltar. Tá melhor do que muita gente. Isso é uma resposta? É a única que você vai ter. Ele bufou, irritado, e subiu a escada de novo, gemendo a cada degrau. Ouvi a porta do quarto bater. E continuei crochetando. Naquela noite, não preparei o jantar. Pela primeira vez em 42 anos, desde que Roberto nasceu, não cozinhei para ele. Fiz um lanche simples para mim. Pão com queijo, um chá de camomila. Às 7h30, ouvi a voz dele lá de cima. Mãe, cadê a comida? Não respondi. Mãe, você não vai fazer janta? Silêncio. Alguns minutos depois, ouvi ele descendo a escada novamente, arrastando os pés. Entrou na cozinha e me encontrou sentada à mesa, lendo um livro antigo que havia comprado anos atrás e nunca tivera tempo de ler. Você não fez comida? Não era uma pergunta, era uma acusação. Não. Por quê? Porque eu não quis. Ele piscou, incrédulo. Mas eu tô doente. Como você espera que eu faça comida assim? Tem pão no armário, tem queijo na geladeira, tem ovo, tem presunto. Você é um homem adulto, Roberto. Vai se virar. Eu não acredito nisso. Ele riu, mas era um riso sem humor. Você tá mesmo fazendo birra por causa do que aconteceu? Não é birra. Fechei o livro e olhei para ele. É limite. Limite? Ele repetiu, como se a palavra fosse estranha. Sim, limite. Aquela coisa que eu nunca tive com você, que eu deveria ter tido desde sempre. Mãe, você é minha mãe. É sua obrigação.
Não, interrompi firme. Não é minha obrigação te servir a vida inteira. Te criar, sim. Te amar, sim. Mas te transformar num homem incapaz de fazer um sanduíche aos 42 anos? Isso não é obrigação. Isso é erro. E foi meu erro. Ele ficou em silêncio, o rosto vermelho, as mãos tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso, disse, antes de sair da cozinha. Mas eu não me arrependi. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pela solidão, não pela dor física que ainda sentia, mas pela luta interna. Porque cada vez que ouvia Roberto se mexendo lá em cima, gemendo, reclamando, parte de mim queria ceder, queria voltar atrás, queria ser a mãe que sempre fui. Mas toda vez que essa vontade surgia, eu lembrava da queda, do chão frio, do levanta sozinha, e eu resistia. Roberto tentou de tudo. Primeiro, a raiva. Gritou, bateu porta, me xingou. Depois, a manipulação. Você é minha mãe, como pode fazer isso comigo? Depois, a autopiedade. Eu vou morrer aqui e você nem liga. Mas eu não cedi. Ele começou a pedir delivery. Gastou uma fortuna em comida pronta. Reclamava que estava fria, que estava sem gosto, que não era como a comida da mãe. Mas comia. E aos poucos, eu vi algo mudando nele. Não era arrependimento. Ainda não. Mas era reconhecimento. Ele estava começando a entender o que significava estar sozinho. Na sexta-feira daquela semana, recebi uma visita inesperada. A campainha tocou por volta das 10 da manhã. Abri a porta e dei de cara com Beatriz, minha vizinha do apartamento ao lado. Ela tinha uns 50 anos, cabelos tingidos de loiro, sempre bem arrumada. Era simpática, mas mantínhamos aquela relação educada e distante, típica de vizinhos de prédio. Oi, Sônia, ela disse, com um sorriso meio sem graça. Desculpa incomodar. Posso entrar? Claro. Abri a porta e ela entrou, olhando ao redor com curiosidade. Sentamos na sala. Ofereci café, mas ela recusou. Olha, eu não queria me meter, mas... Ela hesitou. O Roberto me ligou. Aquilo me surpreendeu. Ligou? Sim. Ele disse que você não tá bem, que tá agindo estranho, que ele tá preocupado. Ela me olhou com cuidado. É verdade? Respirei fundo. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem filhos? Tenho. 2. Um mora em São Paulo, o outro no Rio. E eles te visitam? De vez em quando. Nas festas de fim de ano, aniversários. E quando vêm, eles te tratam bem? Ela sorriu. Tratam. Sempre trazem presentes. Me levam para jantar fora. A gente conversa, ri. Ela parou, percebendo aonde eu queria chegar. Então você teve sorte, disse sem amargura. Por que o meu filho? O meu filho só lembra que eu existo quando precisa de alguma coisa. Beatriz ficou em silêncio. E então eu contei. Contei sobre a queda, sobre o levanta sozinha, sobre anos sendo invisível dentro da minha própria casa. Quando terminei, ela estava com os olhos marejados. Sônia, eu não sabia. Eu sempre achei que vocês fossem tão próximos. Também achava. Sorri, triste. Mas proximidade não é só morar junto. É respeito, é cuidado. E isso há muito tempo deixou de existir entre nós. Ela pegou minha mão. Você tá fazendo a coisa certa. E aquelas palavras, vindas de alguém que não me devia nada, que não tinha lado nessa história, significaram mais do que eu imaginava. Pela primeira vez, não me senti sozinha. No domingo seguinte, acordei com um peso diferente no peito. Não era ansiedade, não era medo, era expectativa. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se o universo estivesse segurando a respiração junto comigo. O céu sobre Belo Horizonte amanheceu limpo, de um azul profundo que só outubro traz. O sol entrava pela janela do meu quarto, desenhando listras douradas no chão de taco. Levantei devagar, ainda sentindo a dor no quadril, mas menor agora. O corpo estava se curando. E talvez a alma também. Desci para a cozinha e fiz café. Apenas para mim. Sentei à mesa com uma xícara fumegante e um pedaço de bolo de fubá que havia comprado na padaria no dia anterior. Roberto não tinha descido ainda. Desde a conversa com Beatriz, ele havia se tornado mais silencioso, menos exigente. Não porque tivesse mudado por dentro, mas porque percebera que suas táticas não funcionavam mais. Ele continuava pedindo delivery, continuava se virando. E eu continuava firme. Mas aquela manhã seria diferente. Por volta das 11 horas, a campainha tocou.
Não esperava ninguém. Beatriz havia viajado para visitar a filha no Rio. Não tinha outras visitas frequentes. Fui até a porta e, pelo olho mágico, vi uma mulher que não conhecia. Era jovem. Devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, óculos de grau, roupa casual mais arrumada. Carregava uma bolsa grande a tiracolo. Abri a porta. Bom dia, posso ajudar? Ela me olhou com uma expressão estranha, meio nervosa, meio determinada. A senhora é a Sônia, mãe do Roberto? Meu corpo se enrijeceu imediatamente. Sou, e você é... Meu nome é Mariana. Ela respirou fundo. Eu precisava falar com a senhora. Posso entrar? Algo na voz dela me fez dizer que sim. Deixei-a entrar. Fechei a porta. Caminhamos até a sala e ela sentou-se no sofá, nervosa, mexendo na alça da bolsa. Desculpe aparecer assim, sem avisar. Começou. Eu levei dias tentando juntar coragem para vir aqui. Coragem para quê? Perguntei, sentando-me na poltrona em frente a ela. Mariana me olhou nos olhos e então disse algo que fez o mundo girar. Eu namoro o Roberto há 2 anos. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, que parecia ocupar todo o espaço da sala. Como? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. 2 anos, ela repetiu. A gente se conheceu no trabalho. Ficamos juntos, começamos a namorar, mas ele sempre disse que não podia me apresentar para a família ainda, que a senhora era complicada, que tinha problemas de saúde, que dependia muito dele. Cada palavra era uma facada. Ele disse isso? Perguntei, sentindo algo subindo pela garganta. Raiva? Dor? As 2 coisas ao mesmo tempo? Disse. Ele sempre falava que cuidava da senhora sozinho, que era muito difícil, que não podia sair de casa porque a senhora precisava dele o tempo todo. Eu ri. Não foi um riso de alegria. Foi um riso amargo, seco, incrédulo. Eu preciso dele? Repeti. Ele disse que eu preciso dele? Mariana franziu a testa confusa. Não é verdade? Mariana! Respirei fundo, tentando controlar a emoção. Eu não preciso do Roberto. Nunca precisei. Quem precisa de mim é ele. Ou melhor, quem precisava. Porque eu cozinhava, limpava, lavava, passava, organizava toda a vida dele enquanto ele só existia. Os olhos dela se arregalaram. Mas ele disse. Ele mentiu. Cortei. E sabe o pior? Ele provavelmente nem acha que mentiu, porque na cabeça dele eu existo apenas para servi-lo. Então sim, ele cuida de mim, me mantendo aqui como uma empregada não remunerada. Mariana ficou pálida. Eu não sabia. Ninguém sabe, falei, mais para mim mesma do que para ela, porque essa é a parte invisível. As pessoas veem um filho morando com a mãe e pensam que filho dedicado, mas ninguém vê que ele nunca lavou um prato, que nunca me perguntou como foi meu dia, que quando caí da escada há 2 semanas, me mandou levantar sozinha porque estava atrasado. Ela levou a mão à boca. Meu Deus! Por que você veio aqui, Mariana? Perguntei, tentando entender. Por que agora? Ela hesitou. Então abriu a bolsa e tirou o celular. Porque ele terminou comigo, por mensagem, há 3 dias. Mostrou-me a tela. Li as mensagens dele. Não vai dar mais certo entre a gente. Minha mãe precisa de mim agora. Ela tá doente. Eu preciso focar na família. Desculpa. Senti algo se partindo dentro de mim. Não por ele, mas por ela. Por essa moça que tinha sido usada como desculpa, como mentira conveniente. Ele usou você. Falei, devolvendo o celular. E me usou também. Fez de você a vilã que estava tirando ele de casa e de mim a vítima que precisava dele. Assim, ele nunca precisava assumir responsabilidade por nada. Mariana começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto enquanto ela tentava se manter composta. Eu me sinto tão idiota. Você não é idiota, falei com firmeza. Você foi enganada por alguém que é muito bom em manipular. Acredite, eu sei. Levei 65 anos para perceber. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Eu vim aqui porque precisava saber a verdade. Precisava olhar nos olhos da senhora e entender se tudo o que ele dizia era real ou se eu estava certa em desconfiar. E agora você sabe. Ela assentiu. Ficamos ali, 2 mulheres em gerações diferentes, ambas feridas pelo mesmo homem, ambas acordando da mesma ilusão. Foi nesse momento que ouvimos passos na escada. Roberto estava descendo. Devia ter ouvido vozes, devia estar curioso ou preocupado.
Quando ele entrou na sala e viu Mariana ali, parou. O rosto dele passou por várias expressões em segundos: surpresa, confusão e então medo. Mariana, o que você está fazendo aqui? Ela se levantou. Ainda havia lágrimas em seu rosto, mas sua voz saiu firme. Vim buscar a verdade. Mariana, olha, não é o que você está pensando. Não é? Ela o interrompeu. Então você não mentiu para mim sobre sua mãe? Não disse que ela era doente, dependente e complicada? Ele olhou para mim, depois para ela, tentando encontrar uma saída. Eu exagerei um pouco, talvez, mas... Um pouco. Mariana riu, incrédula. Você construiu uma mentira inteira. Você me fez sentir culpada por querer passar mais tempo com você. Me fez acreditar que eu era egoísta por pedir que você saísse de casa de vez em quando. Mariana, calma. E quando decidiu terminar comigo, me usou como desculpa de novo. Disse que sua mãe estava doente, que precisava de você. Ela apontou para mim. Mas sua mãe mal conversa com você. Sua mãe não depende de você. Você é que sempre dependeu dela. Roberto ficou vermelho. As mãos dele fecharam em punhos. Você não entende. Você não sabe como é. Eu sei exatamente como é. Intervim me levantando. É cômodo. É fácil. Ter alguém que cozinha, limpa, cuida e nunca cobra nada. Nunca exige respeito. Nunca diz não. Mãe, não começa. Mas eu comecei. Falei, dando um passo em direção a ele. Comecei quando você me deixou caída no chão e foi embora. Comecei quando percebi que, para você, eu nunca fui mãe. Eu sempre fui serviçal. Isso não é verdade. Não? Minha voz subiu, pela primeira vez em semanas. Então me diz, Roberto, quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que me agradeceu? Quando foi a última vez que me viu como um ser humano e não como uma extensão da sua conveniência? Ele abriu a boca, mas não saiu nada, porque não havia resposta. Mariana pegou a bolsa. Eu vou embora. Vim aqui para saber a verdade e agora sei. Ela olhou para Roberto com uma mistura de pena e desprezo. Você é um homem de 42 anos que nunca cresceu, e eu não vou perder mais tempo esperando que você cresça. Ela se virou para mim. Obrigada, dona Sônia, por me mostrar que não estava louca, por me fazer ver quem ele realmente é. Obrigada a você, respondi sincera, por ter a coragem de vir aqui. Ela assentiu e saiu. A porta se fechou. E Roberto ficou ali, parado no meio da sala, parecendo menor do que nunca. Você acabou de arruinar minha vida, ele disse depois de um longo silêncio. Eu ri sem humor. Eu não fiz nada. Você fez isso sozinho. Você contou tudo para ela. Eu contei a verdade, gritei, e foi a primeira vez que realmente gritei com ele. A verdade que você passou 2 anos escondendo. A verdade que você usou para manipular aquela moça, para manipular a mim, para manipular todo mundo ao seu redor. Eu sou seu filho. Como você pode fazer isso comigo? E eu sou sua mãe, rebati. E como você pôde fazer o que fez comigo a vida toda? Ele ficou em silêncio, o rosto contraído, os olhos brilhando, de raiva, de frustração, talvez até de vergonha. Você nunca mais vai ter sossego nessa casa, ele disse baixo, ameaçador. Eu nunca tive sossego nessa casa, respondi calmamente. E sabe de uma coisa, Roberto? Agora eu não preciso mais. Naquela noite fiz uma ligação para minha irmã, Lúcia, que morava em Juiz de Fora há mais de 20 anos. Não falávamos com frequência. A vida tinha nos separado, como acontece com tantas famílias. Mas quando ela atendeu e ouviu minha voz, soube imediatamente que algo estava diferente. Sônia, que surpresa! Tá tudo bem? Tá, disse. E era verdade. Tá tudo bem, finalmente. Contei tudo, sem pressa, sem omitir nada. A queda, o levanta sozinha, minha decisão, a visita de Mariana. Quando terminei, Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Meu Deus, Sônia, eu não sabia que era tão ruim assim. Ninguém sabia, nem eu durante muito tempo. E agora? O que você vai fazer? Respirei fundo. Vou viver, Lúcia. Finalmente vou viver. Ela riu, emocionada. Você sempre foi mais forte do que pensava. Só precisava lembrar disso. Conversamos por quase 1 hora. Ela me convidou para visitá-la. Disse que tinha um quarto sobrando, que seria ótimo me ter por perto, nem que fosse por alguns dias. E pela primeira vez em anos pensei, por que não? Quando desliguei, olhei ao redor da sala.
da casa que tinha sido minha prisão por tanto tempo. Mas agora, as paredes pareciam diferentes. Não me prendiam mais. Os dias seguintes foram de um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio sufocante que sempre existiu entre mim e Roberto. Era um silêncio de ruptura, de algo que se quebrou e não tinha mais como colar. Ele continuava na casa, mas era como se fôssemos dois estranhos dividindo o mesmo teto. Passávamos um pelo outro sem falar. Ele subia e descia as escadas. Eu seguia minha rotina. Não havia mais gritos, não havia mais cobranças. Havia apenas a consciência, pesada e inevitável, de que algo havia acabado. Mas para mim, algo também estava começando. Na terça-feira, fui ao banco. Era uma manhã clara e fresca. O tipo de manhã que faz a gente querer caminhar devagar, prestar atenção nas árvores, nas pessoas, na vida acontecendo ao redor. Entrei na agência com uma certeza que nunca tive antes. Pedi para falar com o gerente. Seu Augusto era um homem de meia idade, sempre simpático, que me conhecia desde que eu abrira minha conta, décadas atrás. Dona Sônia, que surpresa! Sente-se, por favor. Em que posso ajudá-la? Quero abrir uma conta separada, disse direta. Uma conta só minha. E quero transferir metade do que tenho na poupança conjunta para essa nova conta. Ele piscou, surpreso, mas se recompôs rapidamente. Claro, sem problema. A senhora quer encerrar a conta conjunta? Pensei por um momento. Não, ainda não. Só quero ter algo que seja meu, completamente meu. Ele assentiu, compreensivo. Entendo perfeitamente. Assinei os papéis, transferi o dinheiro, e quando saí dali, com o comprovante na bolsa e um cartão novo nas mãos, senti algo que não sabia descrever. Poder. Não poder sobre alguém, mas poder sobre minha própria vida. Naquela tarde, comecei a arrumar minhas coisas. Não tudo, apenas o necessário. Roupas, documentos, algumas fotos antigas, um livro de receitas que minha mãe me dera quando casei. Coloquei tudo em uma mala que estava guardada no alto do armário há anos. A mesma mala que usei na única viagem que fiz sozinha, ainda jovem, antes de me tornar mãe, esposa, e depois apenas sombra. Estava fechando a mala quando ouvi a porta do quarto se abrir. Roberto estava ali, parado no batente, olhando para a mala aberta sobre a cama. Você vai embora? Não era pergunta, era constatação. Vou. Respondi, sem parar o que estava fazendo. Para onde? Para a casa da Lúcia, em Juiz de Fora. Vou passar uns dias lá, talvez semanas, ainda não sei. Ele ficou em silêncio. Então entrou no quarto, fechou a porta atrás de si. Mãe, a gente pode conversar? Parei. Olhei para ele. Havia algo diferente em sua voz, algo que eu não conseguia identificar. Sobre o quê? Sobre tudo. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu precisava falar com você. Sentei-me na beirada da cama. Ele permaneceu de pé, encostado na porta. Eu sei que eu fui um filho ruim. Fiquei calada, esperando. Não, pior que ruim. Eu fui egoísta, ingrato, cruel até. Ele engoliu seco, e eu nunca percebi. Ou melhor, nunca quis perceber. Por que agora? Perguntei sem hostilidade, apenas curiosidade genuína. Porque você foi embora, ele disse, e havia algo quebradiço em sua voz. Não fisicamente, ainda não, mas você foi. Eu perdi você. E isso me apavorou mais do que eu imaginava. Roberto, comecei, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar, por favor. Assenti. Quando o pai morreu, eu tinha 15 anos. E você virou tudo para mim. Mãe, pai, amiga, suporte. Você trabalhou tanto, se sacrificou tanto, e eu apenas aceitei. Como se fosse meu direito, como se você existisse para isso. Ele olhou para o chão. Eu cresci achando que você era forte demais para se machucar, que você não precisava de nada, que estava tudo bem. E quando você caiu da escada, sua voz falhou. Eu vi você ali no chão e por um segundo senti pânico. Mas depois senti raiva. Raiva de que você estava atrapalhando minha rotina, e isso é doentio. Eu sei que é. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. E quando você se recusou a me ajudar, quando me disse, levanta sozinho, eu entendi. Pela primeira vez, eu entendi o que eu tinha feito, o que eu sempre fiz. Ele enxugou os olhos com as costas da mão, envergonhado. Eu não tô pedindo perdão, não ainda, porque eu sei que não mereço. Mas eu queria que você soubesse que eu vi. Eu finalmente vi.
Fiquei ali, sentada, sentindo o peso daquelas palavras. Parte de mim queria acreditar. Queria abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que podíamos recomeçar. Mas outra parte, a parte que tinha crescido naquelas últimas semanas, sabia que palavras não eram suficientes. Roberto, eu acredito que você está sendo sincero agora. Acredito que você está vendo o que fez. Mas ver não é mudar. E eu não posso ficar esperando para ver se você vai mudar de verdade ou se isso é só mais uma fase. Mãe, eu passei 65 anos esperando que você me visse, esperando que você me respeitasse, esperando que você se tornasse o homem que eu tentei criar. Minha voz saiu firme, sem raiva, apenas verdade. E eu não posso mais esperar, porque enquanto eu espero por você, eu deixo de viver para mim. Ele assentiu, devagar, como se cada palavra fosse uma pedra pesada. Você vai voltar? Não sei, respondi honesta. Talvez, talvez não. Mas se eu voltar, não vai ser como era antes. Nunca mais. Eu entendo. Levantei-me. Fechei a mala. Eu não te odeio, Roberto, e nunca vou deixar de ser sua mãe. Mas eu também sou Sônia. E Sônia precisa aprender a existir fora dessas paredes. Ele se afastou da porta. Abri e passei por ele, carregando minha mala. Na manhã seguinte, às 6 horas, o Uber que chamei estava na porta. Desci com minha mala, minha bolsa e uma leveza no peito que não sentia há décadas. Roberto não desceu para se despedir, mas quando olhei para a janela do quarto dele, vi a cortina se mexer. Ele estava ali, observando. Entrei no carro. Rodoviária, por favor. O motorista, um senhor de uns 60 anos, assentiu e começou a dirigir. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela. As ruas do Sagrada Família passavam devagar. A padaria onde tomei café naquela manhã. A pracinha onde costumava levar Roberto quando criança. O mercadinho onde comprava mantimentos toda semana. Eram lugares comuns, cotidianos, mas hoje pareciam diferentes. Não eram mais prisões, eram apenas lugares. E eu era livre para voltar ou não. A viagem de ônibus até Juiz de Fora durou pouco mais de 3 horas. Sentei na janela, coloquei meus fones de ouvido, os mesmos que Roberto me dera no Natal passado e que eu nunca tinha usado, e ouvi música. Músicas antigas que me lembravam de quando eu era jovem, quando ainda sonhava, quando ainda acreditava que o mundo era maior do que 4 paredes e uma rotina imutável. A paisagem mudou conforme o ônibus avançava. Belo Horizonte ficou para trás. Surgiram montanhas, estradas sinuosas, pequenas cidades, o verde das árvores, o céu azul profundo, o sol forte de fim de outubro. E eu ali, sentada, viva, verdadeiramente viva. Lúcia me esperava na rodoviária. Quando desci do ônibus e a vi ali, parada com um sorriso enorme no rosto, algo dentro de mim se desfez. Corri até ela, ou o mais próximo que consegui de uma corrida, com meu quadril ainda dolorido, e a abracei. Você veio, ela disse, apertando-me com força. Eu vim, respondi, e minha voz saiu embargada. Bem-vinda de volta, Sônia. Não era bem-vinda a Juiz de Fora, era bem-vinda de volta a mim mesma. Nos dias seguintes, redescobri coisas que havia esquecido. Redescobri o prazer de acordar sem ter uma lista de tarefas esperando por mim. Redescobri o gosto de um café tomado com calma, olhando pela janela, sem pressa. Redescobri a alegria de conversar, realmente conversar, com alguém que me via como pessoa, não como função. Lúcia morava em uma casa pequena e aconchegante no bairro São Mateus. Tinha um quintal com jabuticabeira, um cachorro vira-lata chamado Amendoim e uma rotina tranquila de aposentada. Ela me mostrou a cidade. Fomos ao Parque Halfeld, caminhamos pelo calçadão, tomamos sorvete numa sorveteria antiga do centro. Conversamos sobre tudo, sobre nossa infância, sobre nossos pais, sobre as escolhas que fizemos. E pela primeira vez, não senti vergonha de contar minha história. Você fez o certo, Lúcia disse uma tarde, enquanto tomávamos chá na varanda. Sei que não foi fácil, mas você fez. Às vezes eu me pergunto se fui egoísta. Egoísta? Ela riu. Sônia, você passou a vida inteira sendo o oposto de egoísta. Chega uma hora que a gente precisa escolher a gente mesma, e não tem nada de errado nisso. E se ele não mudar? E se eu tiver perdido meu filho para sempre? Você não perdeu seu filho. Ela pegou minha mão. Você só parou de perder a si mesma. E se ele realmente te ama, ele vai entender isso. Vai crescer com isso. Mas se não entender, bem,
Aí a escolha é dele, não sua. Aquelas palavras ficaram comigo. Fiquei em Juiz de Fora por 3 semanas. 3 semanas de paz, de silêncio que não sufocava, de liberdade que não assustava mais. Roberto me ligou algumas vezes. No começo, ligações curtas, meio sem jeito. Oi, mãe. Só queria saber se você tá bem. Tô bem. Que bom. Silêncio. Tá faltando alguma coisa aí? Não. A Lúcia tá cuidando de mim. Que bom. Mais silêncio. Mãe? Sim? Eu tô aprendendo a cozinhar. Queimei o arroz 3 vezes, mas na 4ª deu certo. Sorri. Que bom, filho. E era verdade. Era bom saber que ele estava tentando. Mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse difícil. Mas eu não voltaria por causa disso. Voltaria quando eu decidisse. Se decidisse. Na 3ª semana, numa manhã de sábado, acordei com uma clareza que me surpreendeu. Sentei-me na cama do quarto de hóspedes de Lúcia, olhei pela janela, a jabuticabeira cheia de frutos, amendoim correndo pelo quintal, o céu limpo e azul, e soube que estava pronta. Não pronta para voltar exatamente à vida de antes, mas pronta para voltar e construir uma vida nova, nos meus termos. Conversei com Lúcia durante o café. Eu vou voltar. Ela não pareceu surpresa. Quando? Segunda-feira. Você tem certeza? Tenho. Não porque ele precisa de mim, mas porque eu preciso encerrar aquele ciclo do jeito certo. Preciso voltar. Não como a Sônia que saiu, mas como a Sônia que sou agora. Ela sorriu. Você mudou. Mudei. Concordei. E essa é a melhor coisa que me aconteceu em 65 anos. Na segunda-feira, voltei para Belo Horizonte. Roberto me buscou na rodoviária. Foi ideia dele. Me ligou no domingo à noite e perguntou se podia. Quando o vi ali, parado ao lado do carro, algo em mim se mexeu. Ele estava diferente. Mais magro, talvez. Ou apenas mais presente. Oi, mãe. Oi, filho. Ele pegou minha mala e colocou no porta-malas. Entramos no carro em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de recomeço. A casa tá limpa, ele disse no caminho. Eu limpei. Tentei, pelo menos. Não ficou perfeito, mas... Obrigada. Ele me olhou de relance. E eu comecei a procurar apartamento. Parei. Como? Apartamento. Pra mim. Já vi alguns. Tem um no Funcionários que é bom. Pequeno, mas dá. Tô juntando pro aluguel e depósito. Senti algo se apertando no peito. Você não precisa fazer isso por mim. Não é por você, ele disse firme. É por mim. Eu preciso aprender a viver sozinho. Aprender a ser adulto de verdade. E enquanto eu morar com você, eu nunca vou aprender. Fiquei em silêncio, processando. Eu não quero que a gente se afaste, ele continuou. Quero te visitar. Quero que você me visite. Quero ter um relacionamento de verdade com você. Mas para isso, eu preciso sair. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. Quando chegamos em casa, entrei devagar. Tudo estava como eu deixara, mas diferente. Ele tinha limpado. Era verdade. Não perfeitamente, mas tinha tentado. Havia flores na mesa da sala. Um buquê simples de margaridas. Comprei para você, ele disse, meio sem jeito. Não sabia qual você gostava, então... São lindas, falei. E era verdade. Coloquei minha mala no quarto, olhei ao redor. Minha cama, meu guarda-roupa, minha janela. Mas agora não era prisão. Era lar, porque eu tinha escolhido voltar. Os meses seguintes não foram fáceis. Roberto se mudou 6 semanas depois. Eu o ajudei a arrumar o apartamento. Comprei algumas coisas que ele precisava. Ensinei-o a fazer feijão de verdade, a lavar roupa sem estragar, a organizar as contas. Ele me visitava aos domingos. Às vezes eu cozinhava, às vezes a gente pedia comida. Conversávamos, de verdade, sobre trabalho, sobre vida, sobre arrependimentos. Ele nunca seria o filho perfeito, e eu nunca mais seria a mãe invisível. Mas estávamos aprendendo a ser pessoas, imperfeitas, falhas, mas reais. E isso era suficiente. Hoje, 1 ano depois daquela queda na escada, estou sentada na varanda do meu apartamento. Tenho um café na mão, um livro no colo. Finalmente terminei aquele que comprei anos atrás, e o sol da tarde aquecendo meu rosto. Meu quadril ainda dói às vezes, especialmente em dias frios. É uma lembrança física do que aconteceu, mas também é lembrança de algo maior, de que quedas podem machucar, mas também podem ensinar, de que é possível se levantar, mesmo sozinha. Especialmente sozinha.
E de que nunca é tarde para escolher a si mesma. Roberto me ligou mais cedo. Disse que conheceu alguém, uma moça do trabalho diferente de Mariana, e que dessa vez quer fazer diferente. Quer apresentá-la para mim se eu quiser conhecer. Eu disse que sim, porque agora eu posso dizer sim ou não. E tanto faz qual seja a resposta, porque é minha escolha, minha voz, minha vida. Aos 65 anos, finalmente aprendi algo que deveria ter aprendido há muito tempo. Respeito não se implora, amor não se mendiga, e liberdade não se dá. Liberdade se toma. E eu tomei a minha. Se esta história tocou você, deixe seu comentário contando o que sentiu. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes a história de uma mulher que escolheu a si mesma é tudo o que outra mulher precisa para encontrar coragem. Obrigada por ouvir minha história, Sônia.